Olá, você quer saber o que é um cisto ósseo? Você é um paciente, viu num laudo que possui um cisto ósseo e quer ter mais informações sobre essa doença? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião do quadril. Caso você tenha interesse aí nas minhas subespecialidades de oncologia ortopédica, cirurgia do quadril, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos conteúdos que virão a seguir. E hoje vou falar sobre uma alteração relativamente comum aí nos laudos dos exames de imagem, tá? São os cistos ósseos, tá? Na verdade, os cistos ósseos existem vários tipos de cisto, são 3 tipos principais que eu vou falar para vocês, tá? Depois vou falar um vídeo individual de cada tipo de cisto, mas aqui eu vou dar uma ideia, um panorama geral para vocês que estão preocupados aí por terem tido essa alteração aí nos seus exames. Primeira coisa a definir o que é um cisto. Então pensem no cisto como uma bolsa cheia de líquido, tá? Então, os cistos eles não ocorrem apenas nos ossos, eles podem ocorrer em partes moles, na pele, em ovários, pulmões, fígado, rim. Vários órgãos eles podem ter essa presença de cisto, uma bolsa cheia de líquido, tá? Agora, nos ossos elas vão ter um comportamento diferente. Nos ossos nós temos 3 tipos de cistos principais, tá? Nós temos o cisto ósseo simples, o cisto ósseo aneurismático e os cistos ósseos subcorticais ou subcondrais ou gânglion císticos. Eles têm esses diversos nomes. Então, primeira coisa a se dizer, eu acho que o mais importante, que mais deixa o paciente preocupado, é se o cisto é um tumor, tá? Eles entram, o cisto ósseo simples, o aneurismático, entram nos grupos dos tumores benignos, mas na verdade são lesões pseudotumorais, tá? São lesões que lembram tumores e muitas vezes têm um tratamento semelhante ao dos tumores benignos, mas eles não necessariamente são tumores, tá? O cisto ósseo aneurismático ele pode ter um componente aí de tumor em alguns casos, mas eu vou falar separadamente sobre isso. Mas de maneira geral, para vocês entenderem, cistos ósseos em geral, eles não são tumores, eles não são câncer também. Então, primeiro eu vou falar do cisto ósseo simples, que na verdade é uma cavidade aí cheia de líquido. Por que ela surge? Normalmente algum problema de drenagem aí dentro do osso. O osso é um órgão vivo, ele tem uma circulação. E às vezes há um entupimento, uma dificuldade de drenagem desse líquido e ele começa a se formar. Começa a haver uma membrana dentro do osso que começa a formar esse cisto, começa a acumular. O cisto ósseo simples, ele é mais comum em crianças e adolescentes. Ele surge principalmente nos ossos do fêmur, né, na região do quadril, na região do ombro, né, da região do húmero, perto aí da região do ombro. E são lesões que podem ir aumentando, mas uma grande parte desses cistos eles podem até sumir aí com o desenvolvimento do paciente. Os cistos ósseos simples em geral não causam dor, mas eles têm um alto índice de fraturas. Eles podem fragilizar o osso. Então essa cavidade ela vai enchendo o interior do osso e ele vai eliminando, ele vai erodindo a cortical óssea, que é o que dá resistência. Então a grande maioria dos pacientes acabam descobrindo o cisto ou porque tem alguma dor aí associada e que não é causada pelo cisto, ou por uma fratura espontânea. Uma fratura que ocorre normalmente por baixa energia. Então o paciente está correndo, teve uma queda, acaba fraturando o fêmur, por exemplo, por uma queda que não deveria causar isso. Ou o ombro também, teve um pequeno trauma, foi fazer um arremesso e acaba fraturando também, tá? Então essa é uma lesão muitas vezes achada por conta dessa fragilidade óssea. Existem alguns tipos de cistos ósseos simples que surgem num paciente um pouquinho mais velho, um adulto jovem, mas já não é criança ou adolescente. Principalmente na região do ilíaco, que é um osso da bacia, e na região do calcâneo. São faixas etárias diferentes em que pode haver o surgimento do cisto ósseo simples também. O cisto ósseo aneurismático também é uma lesão aí localizada dentro do osso. Também ela é mais comum em crianças, adolescentes, adultos jovens, tá?
Só que ele, em vez de ter uma cavidade cheia de líquido como o cisto ósseo simples, normalmente existem várias cavidades dentro do osso e elas normalmente são preenchidas por sangue, tá? Então existe uma alteração na drenagem de sangue de dentro do osso, alguma alteração vascular que pode causar isso, tá? O cisto ósseo anerismático também pode surgir no fêmur, pode surgir no húmero, né, no braço, mas ele tem outras localizações, pode surgir nos ossos dos pés, nos ossos das mãos, na região da bacia, na região da coluna. Então existe uma distribuição mais variada aí do cisto ósseo anerismático. Outra característica é que o cisto ósseo anerismático é um pouco mais agressivo localmente do que o cisto ósseo simples. Então ele insufla o osso, ele deforma. E além disso, outra característica, ele pode estar associado a outros tumores, tá? Tumores benignos, como um condroblastoma, tumores células gigantes, e em alguns casos a tumores malignos, como um osteosarcoma. Então existe uma agressividade maior aí do cisto ósseo anerismático. Apesar dele não ser um tumor de verdade, ele pode sim, em várias situações, estar associado a esses outros tipos de tumor. Isso pode mudar o tratamento, pode mudar o quadro clínico do paciente também. E o outro cisto é um cisto que já não é tanto aí da área oncológica. É o cisto ósseo subcortical, subcondral ou ganglion cístico. O que é isso? É uma cavidade de líquido sempre junto de uma articulação que normalmente já tem algum tipo de lesão de cartilagem. Então, por que ele surge? Então, sabemos que as articulações, de maneira geral, elas são revestidas por um líquido, que é um líquido sinovial, que é um líquido que serve para lubrificar aí a articulação. Então, quando o paciente tem algum tipo de fissura aí dessa cartilagem, ele acaba que esse líquido acaba migrando dentro da articulação para dentro do osso. E é um osso bem grudado, bem adjacente aí à superfície articular. Então, por isso que ele é um cisto ósseo subcortical ou subarticular. Então, subcondral. Então, ele é um cisto formado por lesão degenerativa da cartilagem. Então, como é uma lesão degenerativa de desgaste, ela já tem outra faixa etária. Já é um paciente que tem mais idade, normalmente um adulto com idade avançada. Pode ter em pacientes um pouco mais jovens, mas normalmente uma lesão associada ao desgaste articular no paciente já com um pouco mais de idade, alguns pacientes idosos principalmente. O cisto ósseo subcondral, subcortical, ele não tem relação oncológica, tá? Ele é apenas um sinal de desgaste articular. E outra coisa, ele não é a fonte propriamente dita da dor. Então ele é uma consequência, ele é um sinal de que existe uma lesão articular. Mas o simples tratamento do cisto subcortical, do cisto subcondral, normalmente não leva a uma melhora dos sintomas, é diferente a abordagem. Normalmente esse paciente deve ser tratado de acordo com o desgaste articular que ele apresenta. Então esse tipo de cisto ele não é oncológico, ele não vira câncer também. E qual que é o tratamento aí dos cistos ósseos? Tá? Então, como falei, isso vai depender do tipo de cisto, da sua localização, da sua evolução. Tá? Então o cisto ósseo simples, de maneira geral, se ele é um cisto ósseo simples pequeno, fora do osso de carga, o paciente pode até ser observado, tá? Acompanhado. Se esse cisto não tem alto risco de fratura, pode ser que ele suma com o desenvolvimento do paciente. Então deve ser o acompanhamento. Já existem outras situações em que o cisto tem alto risco de fratura, ou mesmo ele já provocou uma ou mais fraturas. Aí esse cisto deve ser tratado. O tratamento dos cistos é principalmente cirúrgico, do cisto ósseo simples. Não existem medicamentos apropriados para isso, tá? Existem várias técnicas cirúrgicas. O cisto ósseo simples é uma das que mais existem técnicas, pois nenhuma é perfeita. Cada uma vai ter uma indicação para cada caso, tá? Então muitas vezes são feitas drenagens desses cistos, drenagens, limpezas percutâneas. Às vezes são feitas enxertias ósseas, pode ser osso do próprio paciente ou de um banco de tecidos, ou substitutos sintéticos que vão facilitar a neoformação. Já aquele paciente que tem um risco de fratura do membro inferior, deve ser feita uma suplementação, uma fixação aí dessa lesão para evitar a fratura. Então às vezes são utilizados placas, parafusos, hastes.
Então, cada caso do cisto vai ter um tratamento diferenciado. Então, o tratamento pode variar desde um tratamento conservador, uma observação, até tratamentos cirúrgicos também. Já o cisto ósseo aneurismático é uma lesão um pouquinho mais agressiva. Então, aumenta o índice dos pacientes que deverão ser tratados cirurgicamente. É muito difícil a gente tratar um cisto ósseo aneurismático com uma simples observação. Então, o tratamento do cisto ósseo aneurismático normalmente é cirúrgico, é feita uma espécie de curetagem, uma retirada desse cisto e o preenchimento dessa cavidade do cisto aí com algum substituto ósseo, que pode ser do paciente, que pode ser de um transplante ósseo, pode ser um substituto sintético também. Muitas vezes utilizamos brocas de alta rotação, alguns adjuvantes para tentar diminuir a recidiva. O cisto ósseo aneurismático, por ser uma lesão um pouquinho mais agressiva, ela tem um índice maior aí de recidiva se é feita apenas uma curetagem simples. Então é importante o uso dessas outras técnicas para tentar diminuir a chance desse tumor voltar. Em alguns casos, o cisto ósseo aneurismático pode melhorar apenas com a biópsia. Só de fazer a drenagem aí dessa lesão, então colocando uma agulha dentro do osso, esvaziando o cisto, ele também já pode se resolver. Essa é uma minoria dos casos, mas já é relatado, isso pode acontecer. Existem outras alternativas também para aqueles cistos ósseos aneurismáticos que não estão localizados nos membros, principalmente na região de bacia, de coluna, em que a cirurgia é mais difícil tecnicamente de ser realizada. Então pode ser feita uma embolização arterial, ou seja, como existe essa teoria, essa complicação por proliferação vascular, muitas vezes um cirurgião vascular pode fazer uma espécie de cateterismo do vaso, ele chega nos vasos principais do cisto ósseo aneurismático e pode entupir esses vasos, fazendo com que eles se ocluam e que o cisto ósseo aneurismático ele ossifique, então que resolva a presença do cisto. Além disso, existem alguns tipos de infiltrações que também podem ser feitas, drenagens aí do cisto ósseo aneurismático também. E lembrar que, como ele é muitas vezes associado a outros tipos de tumor, se ele tem essa associação, normalmente esse tumor deve ser retirado na cirurgia também. Já o cisto ósseo subcondral, normalmente ele não é a causa, o motivo da dor do paciente. Então, se esse paciente tem um cisto ósseo subcondral, por exemplo, na articulação do quadril, ele deve fazer o tratamento direcionado para artrose, para o desgaste do quadril, tá? Da mesma forma no joelho, em outras articulações também, tá? Existe hoje em dia uma técnica de tratamento do joelho, em que é feito o preenchimento desse cisto aí com alguns bons resultados. Mas é importante que vocês entendam que a base do tratamento não é o cisto. Eliminar o cisto não costuma eliminar a dor do paciente. Então pensem no cisto subcortical, subcondral, como um sinal, uma evolução da doença degenerativa articular. Então, os cistos ósseos são doenças graves? Não, de maneira geral, quando a gente fala do ponto de vista oncológico, elas não são doenças graves. Eles viram câncer? Eles são câncer? Não. Nenhum dos cistos ósseos ele vira câncer, tá? Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Agora, eles podem trazer consequências importantes no membro do paciente. Uma fratura do fêmur proximal numa criança nem sempre é fácil de tratar, às vezes pode ser um grande desafio, tá? O cisto ósseo aneurismático pode ter um comportamento local muito agressivo, às vezes até semelhante a um tumor maligno, tá? No local. Então, eles não vão espalhar, não vão matar o paciente, mas podem ser grande fonte de dor, sofrimento, sequelas para o paciente. Então é importante a avaliação aí de cada tipo de cisto por um especialista. Se forem os cistos ósseos, digamos assim, pseudotumorais, como cisto ósseo simples, aneurismático, é importante um oncologista ortopédico avaliar, determinar qual a melhor linha de tratamento para esse paciente. Se for um cisto ósseo subcondral, o especialista aí da articulação acometida possa propor também uma linha de tratamento que pode ser conservadora, com tratamentos não cirúrgicos, ou em casos mais avançados em que o cisto é uma consequência da degeneração da articulação, pode ser necessária a substituição dessa articulação também. Façam suas perguntas abaixo, seus comentários. Não posso responder dúvidas específicas de cada caso, mas dúvidas genéricas responderei com o maior prazer.
Compartilhe esse vídeo com algum colega, algum familiar que possa se beneficiar desse tipo de conteúdo. Paz e saúde para todos e até a próxima.